Olá, alunos, tudo bem com vocês? Só verificando aqui antes de iniciar. Bom, tudo certinho, o áudio está funcionando e a gravação está rodando. Seguinte, de acordo com as novas instruções em relação às dependências e adaptações das disciplinas, os professores eles precisam fazer uma gravação, né, para vocês. Não fique especificado que essa gravação seja de uma aula específica ou não, né? Mas o professor tem que lançar duas gravações ao longo do semestre. Então, nesse primeiro semestre, na dependência de parasitologia, certo? Eu incluí todas as aulas são as mesmas aulas do semestre passado, tá? E essa semana eu vou estar gravando duas gravações de maneira, né, resumida de todo o conteúdo que foi abordado. Né, eu achei mais fácil trabalhar assim do que, de repente, acabar lançando uma aula no meio ali do conteúdo bimestral, certo? Então, a primeira gravação, eu vou estar falando um pouquinho sobre as partes iniciais da nossa disciplina de parasitologia, e na segunda gravação vou estar trabalhando, né, alguns parasitos ali mais importantes. Então, para isso, o que que eu vou precisar fazer, né? Vou entrar lá dentro do Moodle, aonde está disponível o material para vocês estudarem, certo? Então, no NEAD, acessando aqui, no DP, Parasitologia Humana. Bom, então, né, vou voltar aqui agora na tela do nosso Zoom e vou compartilhar a tela do meu computador, que é essa tela aqui, certo? Bom, pessoal, então, o que que nós temos ali, né? Dentro do Zoom, eu disponibilizei 9 aulas, a avaliação formativa que vocês precisam entregar junto com o dia da prova e um casinho clínico para estudo, certo? Então, eu vou começar a passar aula por aula, vamos ver, né? O Zoom, ele cai em 40 minutos, a gravação, e aí, quando acabar, eu continuo gravando para, né, postar a segunda aula para vocês. Então, nessa primeira apostila, nós temos as informações iniciais da nossa disciplina, né? Então, quais são as referências bibliográficas que nós vamos utilizar aqui, né? Eu gosto bastante do livro do Neves, sempre deixo bem claro isso, né? Ou então, esse daqui, Vermelhinho, é o livro do Neves, tá? Que nós usamos mais aqui dentro da nossa disciplina. A parasitologia, então, ela é, né, uma área específica de habilitação biomédica, né? Por isso que a gente precisa estudar essa disciplina dentro do nosso curso. Assim, né, como também na odonto, na enfermagem, faz-se necessário o estudo desses parasitas, porque é o que nos faz entender a respeito sobre a saúde e a doença. Então, essa primeira aula, ela vem trazer essas partes iniciais, introdutórias da parasitologia, concedendo conceitos básicos em relação ao parasito, né? Conhecer também os principais parasitos de interesse médico e o que que é uma doença parasitária, além de falar um pouco sobre nomenclaturas importantes. Então, a parasitologia, ela é uma ciência que estuda os parasitos, as doenças parasitárias, métodos de diagnóstico e métodos de controle dos parasitos, tá? Mas o que que seria esse parasito, né? O parasito, ele é todo ser que vive no interior ou exterior de outro hospedeiro, extraindo deste seu abrigo, né, e o seu alimento. Ou seja, esses seres, eles se associam a outros organismos para conseguir sobreviver, tá? O parasito, muitas vezes, ele não consegue sobreviver fora,
né, desse outro organismo. Só que dentro da relação entre os seres vivos, no parasitismo, apenas o parasito tem uma vantagem em relação, né, a essa relação, certo? O outro, ele pode ter prejuízo. Então, para que a gente entenda melhor essa relação do parasitismo, nós precisamos lembrar das relações entre os seres vivos, né? Então, esse relacionamento entre os seres vivos, ele vem, né, para que a gente consiga alimentos, consiga proteção. E existem várias relações. Então, só para exemplificar, né, a relação ela pode ser de simbiose ou mutualismo, onde nós temos troca de vantagens e associação obrigatória, né? Um vai se beneficiar do outro. Nós temos o predatismo, onde apenas uma espécie vai sobreviver, né? Então, para que uma sobreviva, a outra tem que morrer. O comensalismo, uma é beneficiada e a outra, ela não sofre prejuízo, tá? São seres que se nutrem de restos de alimentos, por exemplo, deixados por leões. E nós temos o parasitismo, que é a relação unilateral. O parasito ele retira muitas vezes nutrientes do indivíduo, que pode levar o mesmo a óbito, tá? Então, por que que nós estudamos a parasitologia dentro dos nossos cursos de saúde? Porque as doenças parasitárias elas levam à morte inúmeras pessoas no mundo. Tá? Existem doenças parasitológicas que têm potencial transmissível de epidemias, como a doença de Chagas, esquistossomose, leishmaniose, malária, tá? Filariose. Então, nós precisamos entender porque para que a gente trabalhe o conceito de manter a saúde, que é evitar né, a doença, nós precisamos muitas vezes de medidas profiláticas, né? Medidas de prevenção aí, para se prevenir, nós precisamos entender do que se retrata. Então, dentro da parasitologia, nós temos o estudo epidemiológico. A epidemiologia ela é uma ciência que estuda a distribuição dessas doenças e os seus determinantes, como a distribuição, né, geográfico, gênero, idade, raça das pessoas que têm uma maior predisposição a desenvolver determinada doença, se infectar, fatores de risco, patógenos, meios de transmissão e também estuda as medidas profiláticas. Então, o objetivo da epidemiologia é promover a saúde através da prevenção de doenças, certo? Então, existem diferentes formas de transmissão das doenças. Escutamos falar bastante de epidemia, é quando o número de casos eles ultrapassam a incidência normalmente esperada da doença naquela região. Então, o surto epidêmico, ele se espalha rapidamente entre as pessoas de outras regiões, né? Então, em 2024, tivemos epidemia de dengue, em 2022 teve epidemia de dengue, febre amarela em 2019, cólera em 2006, lá na Angola, no Brasil em 91 e epidemia do sarampo em 2017. Já a endemia, ela é uma presença usual e contínua da doença em determinada região, né? Uma região endêmica, se tem malária naquela região, certo? É normal, é esperado que aquela doença continue ali. Então, essa região endêmica, a incidência, o número de casos novos em um determinado tempo, se permanece sempre constante ali, né, por vários anos. Então, esquistossomose, ó, na Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, é região endêmica para esquistossomose, certo? Febre amarela, malária, é uma região endêmica do Amazônia. E já a pandemia, né? A pandemia, ela é uma epidemia que foi amplamente disseminada principalmente mundialmente, né? Tivemos ali a pandemia da Ebola em 2014, pandemia do Covid em 19 e o HIV, que é uma pandemia desde 1970 até hoje, né? Sem fim. Bom, então, o que seria a doença parasitária? A doença, ela é um sinal de alteração do equilíbrio do homem com o ambiente. Ou seja, a doença parasitária, ela vai acontecer por um acidente que ocorre em consequência de um desequilíbrio entre o hospedeiro e o parasito. Por que um desequilíbrio, né?
Para o parasita sobreviver dentro daquele organismo, ele não quer desenvolver uma doença no homem, porque se o homem fica doente, ele vai procurar ajuda, né? Então, o desequilíbrio e o grau de doença ocorre por vários fatores, né, que estão envolvidos na tríade epidemiológica. Então, a maioria das doenças são descritas como resultado dessa tríade, aonde nós temos um agente, um meio ambiente, um hospedeiro e talvez um vetor ali transitando, né, entre esses componentes. O hospedeiro, ele é o organismo que vai ser infectado por um determinado agente. Então, aqui na parasitologia, o nosso agente é um parasito, certo? Um meio ambiente, ele precisa ter fatores que interagem com o agente que, né, determinam que aquele agente consiga sobreviver, né, naquele ambiente. E os vetores são a forma de transmissão, muitas vezes ali do nosso agente. Então, né, nós temos o hospedeiro, que pode ser o homem, pode ser animais, os agentes, que são os nossos parasitas, e o ambiente que está dando força, né, para aquele agente sobreviver, está dando condições para aquele agente estar ali. Então, o que seria a diferença de parasitismo e doença parasitária? A doença parasitária é um reflexo da luta do parasito com o hospedeiro. E o parasitismo é apenas uma pessoa estar infectada por aquele parasito. Então, a doença parasitária, ela vai resultar de três forças, né? Na verdade, de três condições, que é o resultado das forças de ação, tanto do parasito quanto do hospedeiro, os mecanismos de agressão do parasito e os meios de defesa ali do hospedeiro. Ou seja, uma pessoa doente parasitária, as forças do parasito, elas precisam ser maior do que a força do hospedeiro. Por outro lado, quando a força do parasito for menor do que a força do hospedeiro, você vai ter a morte daquele parasito, certo? E quando eu tenho um equilíbrio entre as forças do parasito com as forças do hospedeiro, nós vamos ter um portador são dessa doença. Então, vários fatores são necessários para o desenvolvimento da doença parasitária, que estão relacionados tanto ao parasito quanto ao hospedeiro, mas, né, novamente, reforço que o parasito, ele só quer ficar ali, se nutrir, né, se hospedar, se guardar, se proteger, ele não quer trazer nenhum prejuízo para o homem. Esse prejuízo ele acontece quando nós temos aí esse desequilíbrio da homeostase, né? E aí a pessoa acaba ficando doente. Então, quais são os fatores relacionados ao parasito? Número de exemplares, tá? Quanto maior quantidade de parasito você tem no organismo, pior vai ser a doença, né? Tamanho, quanto maior, maior o problema. Localização, né? Às vezes tá no intestino não faz mal, mas se for para o sangue, sim. E a virulência, que é a capacidade de agressão daquele parasito. Idade, né? Crianças, idosos têm menos resistência, pessoas que têm imunidade baixa, doenças autoimunes são mais susceptíveis, pessoas desnutridas são menos resistentes, pessoas com hábitos e costumes como andar descalço, né? Higiene precária, mau uso de medicamentos que causa ali a resistência do nosso parasito. Então, a patogenia, ela é uma área dentro de vários cursos de saúde, de várias disciplinas de saúde, aonde é identificado qual é a origem daquela doença, certo? Então, quais são os mecanismos que desenvolvem ou que originam essas doenças? Hoje se sabe, né, sobre a maioria das doenças parasitárias, quais são essa sequência de eventos desde o estímulo inicial até a expressão final da doença, né? Qual órgão vai ser acometido, o que que vai gerar no final. Um exemplo, o Trypanosoma cruzi, que é o parasito que desenvolve a doença de Chagas, né? A doença de Chagas, ela causa insuficiência cardíaca e insuficiência intestinal, muitas vezes. Todo mundo sabe que isso, né, acontece na doença de Chagas, mas em algum momento alguém descreveu essa patogenia, né? Qual seria o mecanismo que desenvolve essa doença? Bom, as parasitoses, principalmente intestinais, tá, pessoal? Elas são bem intensas em determinadas regiões, né, aqui do nosso Brasil. Então, ó, a regiãozinha ali
sudoeste, em vermelhinha, né, ela tem mais ou menos 25%, né, de pessoas infectadas, tá? A região sul, 25% também. A região ali nordeste, 43%, né, de pessoas estavam infectadas ali. A região ali mais do norte, 6% de pessoas infectadas. Isso foi um estudo feito por Lorena de Souza, uma tese, né, onde ela fez a avaliação de pessoas que estavam infectadas por determinadas doenças nessas regiões do Brasil, né, em 2019, ela apresentou essa tese, através da análise de amostras biológicas, né, de fezes das pessoas. Então, assim, ó, o número de pessoas infectadas, gente, só para vocês terem uma noção, de 2009 até 2019, né? Ó, em 2009 foi mais de 1 milhão de pessoas examinadas e 76 mil casos positivos, uma positividade de 5%. 2019, 412 mil pessoas foram amostras, né, analisadas, 13 mil positivos, né? Então, uma percentual de positividade 4,22. Por região, né, e por doenças também, no Paraná, que é a nossa região, não, aqui nesse gráfico ele não mostra, né? Então, só para vocês entenderem, no Brasil, como geral, né, mais de 2 milhões e quase 800 mil exames foram realizados, 129 mil pessoas estavam positivas para ascaris, né, então 4,7%. Ancilóstoma, 113 mil pessoas, 4,1%, e tricúrias, 49 mil pessoas, né, então 1% ali daquela população, tá? Então, nós vemos que a parasitologia, ela é uma doença muitas vezes negligenciada e muitas vezes mascarada, né, por essas condições de que o parasito ele não quer trazer sintomas naquele indivíduo para, né, que ele não seja descoberto e ele consiga ali sobreviver. E quando nós falamos em parasitos, nós temos que lembrar que existem tipos de parasitas diferentes, tá? Aqui dentro da parasitologia, nós vamos trabalhar os protozoários, que são parasitos unicelulares, né, células eucariontes, mas unicelulares. E nós temos os eumintos, que são os vermes pluricelulares. Quando nós falamos de parasitologia, muitas vezes a gente pensa, né, nesses eumintos como os vermes grandes, tá? Mas, além desses vermes grandes, nós temos os protozoários ali também. E os artrópodes, né, que muitas vezes são aqueles vetores de alguns parasitos, né, desenvolvem doenças, carrapato, pulga, né, transmitem esses parasitos aí ao homem. Então, a transmissão do parasito pode acontecer de várias maneiras, tá? Contato pessoal, compartilhamento de objetos pessoais, ingestão de água e alimentos contaminados, solo contaminados, mãos em alimentos sem devida higienização, poeira, tá? E aí nós temos parasitas que ficam, né, externamente ao corpo, pulga, carrapato, os ectoparasitos, e os endoparasitos que vivem dentro do corpo do homem, como o ascaris, trypanosoma. O vetor, né, ele é um veículo que transmite esse parasito entre os hospedeiros. Podemos ter vetores biológicos, né, o parasita ele se desenvolve, multiplica nesse vetor, ou o vetor apenas de transporte, que serve somente, né, para transportar. Já o hospedeiro, ele é o organismo que abriga esse parasito. Nós podemos ter hospedeiros definitivos ou intermediários. O hospedeiro definitivo, ele obriga o parasito na fase de maturidade sexual e o intermediário, né, em fase larvária ou assexuada. Podemos ter reações inflamatórias dentro aqui da parasitologia, que é uma reação orgânica do nosso organismo a uma determinada agressão que muitas vezes está acontecendo pelo nosso parasito. Nós podemos ter uma infecção que é causada pela invasão do organismo por vários agentes biológicos, inclusive os protozoários e os eumintos. Nós temos também a profilaxia, que é o emprego de medidas ou procedimentos que visam evitar ali, né, os
que visam evitar o aparecimento de uma enfermidade, e os tratamentos são meios adequados para curar os doentes e aliviar os sintomas. Muitas vezes o parasita ele vai ter um período de incubação, que é um tempo entre o período de infecção até o aparecimento dos primeiros sinais, tá? Por exemplo, a esquistossomose demora 24 horas ali para começar a sensação do local ali onde a cercária penetrou. Doença em fase aguda, né? É uma fase onde eu tenho sintomas clínicos mais marcantes da doença, febre alta, mal-estar geral, normalmente é uma fase infecto-contagiosa, tá? Já a fase crônica, ela segue a fase aguda, diminui, né, os sintomas ali específicos, mas tende a um equilíbrio, muitas vezes, do patógeno, que pode ser rompido em algum momento. Portadores assintomáticos são hospedeiros infectados que transmitem para outras pessoas, né, aquele patógeno. Muitas vezes ele não manifesta sintoma. Reservatórios, né? O homem é um reservatório, alguns animais, plantas, solo, qualquer matéria orgânica inanimada onde vive e se multiplica um agente infeccioso, né? Os reservatórios, eles permitem a transmissão desses patógenos para outros hospedeiros. Sinais prodrômicos é um sinal que anuncia, né, ou antecede a manifestação típica de uma doença. Então, uma febre, uma coceira, uma irritação. Sinais patognomônicos são sinais ou sintomas característicos da doença, tá? Fomites são objetos, utensílios ou substâncias que podem transmitir a doença, roupa íntima, tá? Compartilhamento de, né, materiais. Morbidade é o número de pessoas doentes em relação à população. Mortalidade, número geral de óbitos em determinado período de tempo com relação à população. Em relação às modalidades de parasitismo, né? Quanto à exigência, eles podem ser obrigatórios, facultativos ou acidentais. Quanto aos hospedeiros, eles podem ser uma doença que circula indistintamente entre humanos e animais, é uma anfixenose, uma antroponose, doença exclusiva do homem, antropozoonose, doença primária de animais que foi transmitida para o homem, uma enzonose ou enzose, né, uma doença exclusiva de animais. Além disso, esses parasitas, eles, né, podem ser permanentes, necessitam de um contato íntimo com o hospedeiro, pode ser periódico, né, ele faz uma vida parasitária e outra livre, e ele pode ser temporário, né, ele procura o hospedeiro quando ele quer. Quanto à especificidade, ele pode ser estenoxeno, né? Ele é exclusivo da espécie. Por exemplo, né? O plasmódio, ele parasita alguns primatas. Ele pode ser eurixeno, são parasitos que parasitam várias espécies. Ele pode ser estenotrófico, só se alimenta de um único tipo de alimento, ou euritrófico, né? Pode se nutrir por diferentes tipos de alimentos. Quanto ao número de hospedeiros, que vai estar relacionado às etapas de vida, monoxeno, né, um único hospedeiro, heteroxeno, 2 ou mais hospedeiros para completar o seu ciclo biológico. Em relação às anomalias de localização, né, ele pode ser atópico ou errático, ele sai do seu ambiente normal e migra para outros locais dentro do mesmo hospedeiro. Ele pode ser transviado ou desviado, ele se implanta em um lugar do hospedeiro que não é o seu habitat natural. Ele pode ser cavitário, né? Fica em luz ali de órgãos, ou teciduais que vão habitar os tecidos. Em relação às defesas, né, do hospedeiro, nós temos uma resistência natural, que são conjuntos de fatores que impedem a instalação desse agressor. Né, os parasitas de animais, por exemplo, não conseguem se instalar no homem. E nós temos a imunidade, tá? A imunidade inata e adquirida, que é a resposta do organismo quando esse sistema é estimulado a um antígeno. Já os mecanismos aqui também de defesa do hospedeiro pode ser, né, fatores genéticos. Alguns tipos de anemia, eles dão uma certa resistência à infecção por malária.
Dieta e estado nutricional. Então, dieta rica em proteínas desfavorece o crescimento de muitos protozoários. Dieta baixa em proteínas, aparecimento de sintomas e complicações de amebíase. E dieta rica em carboidrato favorece o desenvolvimento de certos cestódios, tá? Além disso, o homem ele tem suco gástrico, que auxilia na destruição de ovos, pele, que são barreiras à penetração de agentes parasitários, resistência etária, fagostose e imunidade, tá? Se mesmo assim o patógeno entrar dentro do hospedeiro, ele pode trazer algumas ações, como ações exfoliativas, né, quando o parasita ele retira nutrientes do hospedeiro, ação tóxica, quando o parasita produz substâncias que levam a uma reação do hospedeiro distante do local, ação mecânica, ele impede o fluxo de alimentos, por exemplo, ação traumática, né? Ele lesiona células, lesiona tecidos. Ação irritativa, né? Ele irrita a mucosa intestinal. Ação tóxica, libera enzimas e metabólitos do parasito que vão agir em locais diferentes. Ação enzimática, né? Ele libera enzimas que penetram na pele, ali destruindo aquele local. Hipóxia tecidual ou anóxia, né? Porque ele consome oxigênio e ferro da hemoglobina, então leva uma anemia dos nossos parasitas. Bom, pessoal, então finalizamos nessa parte de introdução ali em relação aos parasitos, de maneira rápida, né, geral, para o vídeo também não ficar muito extenso. E, né, agora, só para que a gente entenda que as próximos vídeos vai estar falando um pouquinho sobre os protozoários, né, que são os parasitos que nós iniciamos o estudo aqui da nossa disciplina. Ele pertence ao reino dos protistas, então são células eucariontes, unicelulares, mas dentro desse reino nós temos as algas, que são organismos pluricelulares também, certo? É importante, né, nós lembrarmos que os nomes, as nomenclaturas dentro da parasitologia, elas seguem um método de classificação, que é a taxonomia, onde existem princípios, normas e regras que regem ali os nomes que são utilizados dentro, né, de seres vivos. Então, quando nós falamos de parasitologia, as nomenclaturas utilizadas representam sempre o gênero e a espécie do parasito, né? Então, como que nós escrevemos corretamente o nome desses seres? O primeiro nome é sempre o gênero, tá? Então, deve ser escrito com a primeira letra maiúscula. O segundo é a espécie, escrita toda em minúscula. Essas palavras devem ou estar grifadas, se não estiver grifadas, devem estar em itálico, certo? Então, essa era a nossa primeira aula, a primeira apostila que está aqui disponível, e depois a gente entra na segunda aula, aonde nós vamos falar um pouquinho sobre aqui, vamos ver se abre. Se abre, gente, não tá abrindo. Bom, não sei se está abrindo para vocês a segunda aula, tá? Mas, né, a nossa segunda apostila, ela vai falar sobre os parasitos, certo? Vou só abrir aqui. Aula 2, que está disponível lá para vocês. Ela fala aqui, ó, aula 2, protozoários, certo? Então, dentro dos protozoários, o que que nós vamos estudar, né? Seres que estão aqui no reino protista, no sub-reino protozoa. Esses protozoários, eles podem ser divididos quanto aos meios de locomoção. Então, se eles fazem pseudópodes, possuem cílios ou flagelos, certo? Eles podem ser, né, intracelulares, né? A maioria
deles são intracelulares, mas eles podem também ser extracelulares, certo? Então, os protozoários, eles são células eucariontes, tem uma única célula, mas dentro vai existir várias organelas que permitem a sua sobrevivência, alimentação, respiração, reprodução, tá? Existem mais de 60 mil espécies de protozoários conhecidas, mas apenas 10 espécies elas infectam os homens, né? Na verdade, o ser humano. Então, muitas vezes eles são heterotróficos, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento, necessitam então de uma matéria orgânica já produzida. Eles habitam mais variáveis ambientes, solo, água, interior de seres vivos, tá? Os protozoários parasitos, eles possuem uma grande importância médica, certo? E aí ele fica dividido assim, né? Quanto o seu sistema de locomoção. Pseudópodes, flagelos ou ciliados. Então, nós podemos dividir aqui em 4 filos, né? O filo Sarcodina ou Rhizópoda se locomovem, vão entrar dentro dele aqueles parasitas que se locomovem por pseudópodes. Mastigófora, né? Vem de chicote ali, locomoção por meio de flagelos. Ciliófora destaca-se através, né, dos cílios. E o esporozoo, eles não apresentam estruturas de locomoção. Então, aqui nos risópodas, né, são aqueles parasitos ameboides, a entamoeba, né, eles emitem projeções citoplasmáticas denominados falsos pés, certo? Então, tem membrana plasmática, tem citoplasma, tem um núcleo verdadeiro, certo? São eles, né, entamoeba, endolinax, amoeba, já o sarcomastigófora, né, ele tem esse chicote, esse flagelo, que usado ali para se locomover. Geralmente ele tem de 1 a 2 flagelos. Eles capturam também alimentos, além de fazer ali essa movimentação para a locomoção. A célula tem formatos, né, variáveis. Quem são eles? Trypanosoma, Giardia, Trichomonas e Leishmania. Já o Ciliófora é um grupo com maior número de espécies, só que normalmente eles fazem vida livre, tá? Eles podem ter 2 núcleos, um micronúcleo menor e um macronúcleo maior. Fazem reprodução sexuada, são poucas espécies que são parasitos, né? Alguns estão mais em animais, né? Não entram muito aqui no homem. Então, o Paramécium, que é um de vida livre, o Balantidium, que ele é de porcos, mas acaba infectando o homem. E os esporozoas, né? São parasitos que não têm organela de locomoção, eles são intracelulares, então ele tem um complexo apical que permite que ele entre dentro da célula, por isso que ele é intracelular. Toxoplasma e plasmódium, certo? Bom, então esses protozoários, eles têm núcleo, citoplasma, membrana plasmática. Normalmente eles têm uma região ectoplasmática, que é uma região onde fica a ingestão de alimentos, excreção, respiração, proteção e locomoção, e a região endoplasmática, né, que é essa região ali de reprodução, aonde está o núcleo da célula. E além disso, né, galera, resumidamente, esses protozoários, eles possuem muitas organelas, tá? Cada organela tem uma função, assim como nós temos visto dentro da biologia celular. Os nossos protozoários, eles vão ter algumas organelas um pouco diferenciada, então, né, as mesmas que nós já temos, como núcleo, complexo de Golgi, mitocôndria, né, cinetoplasto, base de inserção de cílios, né, as outras células podem ter, mas nós temos reservossomos, que são os protozoários têm, desculpa, locais de excreção, secreção, ingestão de macromoléculas, ele faz um papel muito parecido com o lisossomo para fazer a digestão de partículas. Ele tem retículo endoplasmático, tem microtúbulos, né, que permitem movimento, contração da célula, tem, né, flagelos, cílios. O que mais? Tem o citóstoma, que é como se fosse uma boca que se abre para a ingestão de algumas partículas.
tem o glicossomo, que é uma organela que contém enzimas glicolíticas, tem o ácido calcisomo, que é uma organela que tem bastante característica ácida, rica em cálcio e outros íons, tá? Possui uma coleção de canais, bombas e trocas iônicos, então eles atuam no armazenamento de cátions, fósforo, manutenção da homeostase intracelular, pH e osmorregulação. É por isso que essas células elas conseguem ficar na água e não estourar ali, tá? Tem esses complexo vacúolo contrátil, né? Ele lida com variações de ambiente, é um mecanismo de adaptação para captação também de água, certo? É expulsão da água junto com a bolsa flagelar. Então, tem sido postulado que este processo envolva a cooperação daquela outra organela, o ácido calcisomo. Eles possuem inclusões lipídicas, né? É basicamente essas características. Além disso, né, então eles se locomovem, nós vimos, eles podem viver em ambientes aeróbicos, rico em oxigênio ou anaeróbicos. Eles se nutrem por captação citoplasmática, armazenamento ou digestão de proteínas. Eles podem, alguns, né, no caso dos parasitos não, tá? Mas eles ou ingerem partículas orgânicas ou partículas de origem vegetal. Eles fazem excreção por vacúolos contráteis. O metabolismo, né, está relacionado com secretar algumas substâncias, utilizar enzimas, hemolisinas, tá? A reprodução pode ser assexuada ou sexuada, e eles têm alguns ciclos de vida, como a forma vegetativa, que se alimenta e se reproduz, que é o trofozoito, o cisto e o ocisto, que é a forma de resistência, e as formas gaméticas aí, que, né, a forma em relação à reprodução. Então, nesse vídeo, né, de maneira bem rápida, nós falamos a respeito aí das duas primeiras apostilas, tá? Então, as duas primeiras apostilas que estão lá dentro do Moodle. E depois, né, no próximo vídeo que eu vou estar gravando para vocês, nós vamos ver como que vai funcionar, quais são esses principais protozoários que nós estudamos, né, nas próximas apostilas aí, certo? Acho que era isso. Qualquer coisa eu fico à disposição de vocês. Até mais.